Hi there, class. Good evening. Já desde o ano passado que eu estou prometendo dar uma análise de palavras para vocês em português e em inglês, de uma forma que vocês aprendam e saibam nas duas línguas. O exemplo está em inglês, eu vou começar aqui embaixo. Antes, porém, eu gostaria que vocês repetissem os nomes em inglês. Pode memorizar em português, mas vocês têm que memorizar as 8. Faça igual criança tabuada, tá? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, artigo, adjetivo, nome, numeral. Artigo, adjetivo, verbo, preposição. Artigo, tarará, tarará. Nesse caso, tem que decorar. Por quê? Porque isso é ridículo. Aluno não tem que saber isso. Quem tem que saber isso é o professor. Isso é matéria de ensino médio, para quem vai fazer concurso. Então, como o concurso faz parte de nossas vidas, eu jamais pergunto nisso aqui na prova, nunca perguntei nada disso na prova. Mas eu vou fazer uma avaliação com vocês essa semana, mas eu vou ensinar vocês a descobrirem os segredos e nunca mais errar isso aqui. Mas os nomes vocês têm que memorizar, tá? Artigo, adjetivo, substantivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, pronome. Não fazem parte dessa lista as interjeições e os numerais em inglês. Eles chamam numeral, às vezes, de adjetivo e às vezes de substantivo. Vamos deixá-los para lá. Nós temos 8 categorias gramaticais. Repeat, please. Article. Tem que ter bem fraquinho. Article. Article. Adjective. 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 Noun. Noun. Article, adjective, noun. Article, adjective, noun. Verb, verb. Adverb, verb, adverb. Preposição, preposition, shun, preposition, preposition. Conjunction, conjunction, conjunction. And the pronoun. Preposition, conjunction, pronoun. Tem gente de boca fechada aí. Tem que aprender a falar a palavra corretamente. Vamos falar de novo. Repeat, please. Article, adjective, noun, verb, adverb, preposition, conjunction, pronoun. Eu peguei a frase aqui com os 8 e traduzi aqui. Como você vai quebrar uma análise morfológica? Morfologia é a forma das palavras. Então, você vai começar assim, ó. Primeiro, você vai dividir a frase. Você procura verbo. Aqui tem um verbo, que é o verbo trabalha, e aqui tem um verbo gosta. Portanto, aqui tem uma frase e aqui tem outra. Isso chama-se período composto. Frase composta, porque tem composta de mais de uma. Um bom estudante trabalha duro, um bom estudante estuda muito com os livros, é uma frase. Um bom estudante gosta disso, é outra frase. Então, eu vou começar separando as frases. Eu vou separando primeiro, então, colocando aqui, evidenciando aqui, ó, um bom estudante trabalha muito nos livros e gosta disso. Então, você tem aqui A e B. Dá uma pausa, vai fazendo no seu caderno. É legal escrever porque você não distrai. Então, eu vou começar o seguinte: se essa é a frase B, essa frase A e B, tem uma palavra que serve para ligar frases. Essa palavra liga. Se ela liga, ela linka em português. Linkar é um link.
Tem dois tipos de link em inglês. Preposição liga uma palavra na outra e conjunção liga uma frase na outra. Se aqui a frase é ligada pela palavra e, essa palavra aqui é conjunção. Não importa qual. Então, nós já temos aqui a conjunção, que é o number 7. Conjunção é uma palavra que liga uma frase na outra frase. Quebramos um, agora faltam 7. Então, vamos lá. Você já sabe que uma palavra que pode ser conjugada é verbo. Combina com eu, tu, ele, nós, vós, ele. Você não pode falar eu, eu bom, tu bom, ele bom, nós bom. Não. Eu trabalho, trabalhas, trabalho, trabalhamos, trabalhais, trabalham. Gosto, gostas, gostam, gostamos, gostais, gostam. Isso é verbo. É uma palavra que pode ser conjugada. Então, aqui trabalha. Aqui, verbo é o 4. E aqui, portanto, também é o 4. Aqui também, porque esse é um período de 2 frases. Aqui também é o 4. Ok? Então, nós já temos uma conjunção e já temos o verbo. Vamos voltar para a primeira frase. Um bom estudante trabalha duro nos livros. Aqui, eu não estou fazendo análise sintática, não. Só que é o seguinte, esse negócio de separar a morfologia de sintaxe, de sujeito, predicado, separados de substantivo, essas coisas, não presta, não funciona, sempre deixa dúvida. Eu só erro 2 coisas quando eu erro essa matéria. Eu erro preposição e eu erro... não, na morfológica não erro, não. Muito difícil. Só aqui não erro, não. Então, eu tenho o verbo e eu tenho a conjunção. Então, agora eu vou ficar com outro núcleo. Vou pegar aqui um outro núcleo. Ok. Verde não pode, já usei verde. Vermelho. Vamos lá. Já descobrimos aqui que é o verbo. Então, vamos separar aqui o verbo. Quem trabalha duro nos livros? Um bom estudante, né? Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o predicado, né? A matéria agora, mas fica mais fácil entender assim. Então, nós temos 2 partes de uma frase. Um bom estudante trabalha duro nos livros. Temos aqui o verbo. Vamos ficar primeiro aqui. Eu gosto mais de voltar para aqui, ó. Esse aqui é o sujeito que a gente está procurando. Quem que é culpado de estudar muito? O estudante. Estudante é nome de uma pessoa. É o nome de um homem, uma mulher, uma pessoa que estuda. Ah, Tite, está difícil aí, porque pode ser fictício, pode ser nome concreto, abstrato. Para mim, tudo é concreto. Como é que eu sei que isso é um nome? Como é que eu sei que isso é um substantivo? Como eu sei que esse é um substantivo? Substantivo, em inglês chama-se noun. Como é que eu sei? Porque substantivo pode ir para o plural. Estudante, estudantes. Substantivo, por exemplo, no caso de livro, que também é substantivo. Vou botar aqui, ó. Não. Aqui, ó. Livro, estudante. Eu sei que isso aqui é substantivo, veja bem, que eu posso falar, aqui não pode ir para o feminino, mas pode ir para o plural, livros. Aí você fala, mas professora, eu posso falar uns.
Mas eu falo assim, mas isso aqui não é nome de nada. Um é quantidade, não é nome. Estudante é uma palavra que dá ideia de que a gente está falando, uma informação, que tem uma informação, livro é informação, você vê esse livro na sua cabeça. Ele pode ir para o plural, pode ir para o diminutivo, livrinho, livreto, livrão. Então, ele pode aumentar, ele pode ir no plural. Então, tem certeza que ele é substantivo? Não, vou procurar mais provas. Eu posso falar os livros. Eu sei que está no masculino, que aqui é os. Se fosse feminino, seria as. E pode falar as estudantes, as meninas. Então, eu sei que essa palavra aqui são substantivas, porque elas podem ir para o plural, para o masculino e para o feminino. E o e pode plural? Não. Ex gosta? Não pode. Então, nunca vai ser substantivo. Está mostrando a qualidade do estudante? Não, nunca vai ser substantivo. Pode ser conjugado? E não pode. É, pode. Eu sou, tu és, ele é. Mas o e não pode. Porque e é uma conjunção. Está aqui, ó. Conjunção. Tá? E, nem, mais, porém, todavia, contudo. Conjunção ordenativa, subordinativa, temporal, conclusiva, tarará. Não precisa decorar isso não, tá? Não precisa, que tem que decorar o professor. Mas você tem que identificar, você é obrigado a saber, em qualquer concurso, bom ou ruim, que essa palavra serve para linkar uma frase na outra. Quando a gente chama frase, oração, sentença, se for para ligar mais de uma frase, vai entrar uma conjunção. Só a conjunção que liga a frase. Só a conjunção, ela tem a função disso de ligar. Então, nós temos aqui dois links, que é a preposição e conjunção, nós já vimos a conjunção. Já vimos os verbos, trabalhar e gostar. Já vimos os substantivos, estudantes e livros. Vamos ver aqui. Um bom estudante. Como é estudante? É gordo, magro, alto, baixo? Qual a característica dele? Ah, a característica dele é porque ele é bom. Essa palavra aqui está falando que não é qualquer estudante, está provando. Eu estou afirmando, provando, não estou afirmando que ele é bom. Então, a qualidade desse estudante é dele ser bom. Então, a palavra que dá uma qualidade para o nome, que é estudante. Estudante é nome, livro é nome. A palavra que dá qualidade para o estudante e que dá um estado, quantos são, como é bonito, é grande, é pequeno, é colorido, chama-se adjectives. Então, a palavra bom aqui, aqui, ó. Good, good, adjective, adjective. Eu não disse o nome. Eu não disse o nome das estudantes. Então, podem ser quaisquer uma. Não está definido quem é. Então, vou indefinir com a palavra um. A palavra um bom estudante, que pode ser uma boa estudante, tanto faz. Elas estão definindo que ela está aqui no singular, mas eu não estou indefinido. Então, eu vou usar uma palavra para indefinir, para falar que não é o estudante Johnny, Mary, Betty, William, Bill, não, é um qualquer. Então, esse aqui é o artigo. Em inglês, nós temos o a e o an, usado antes de vogais. Foi uma das primeiras lições, a, an. São articles, artigos. No caso aqui, eu nunca vou perguntar, mas está indefinido. Portanto, é um artigo indefinido. Então, nós temos aqui os artigos, adjetivo, bom. Estudante é um substantivo, que nós chamamos de nome. Aqui temos o verbo. Aqui temos a conjunção.
Vamos para aqui. Aqui, se você pegar a palavra advérbio ou adverb, você vai separar em duas partes. Ad é uma coisa que a gente chama de pré-fixo, porque ele significa, do latim, significa para junto do verbo. Então, a palavra que é jogada para junto do verbo, dando uma circunstância de quando, como, que cor, que tamanho. A palavra lançada para junto do verbo é um advérbio. Então, ad significa, anota aqui, para junto de, da pausa e anota. Advérbio está junto do verbo. Então, se aqui works é o verbo, a palavra que vai modificar o verbo, falando como, respondendo a pergunta how, como, é um adverb. Dura aqui no sentido de muito, tá? Difficult. Estuda bastante. Igual vocês vão ter que estudar essa matéria aí, tirar 1 hora para vocês praticarem, tá? E eu vou praticar inglês. Beleza, eu tenho que dar essa matéria, gente, porque senão vocês, quando estiverem estudando com professores americanos, eles só sabem explicar usando essa terminologia, então eu não posso pular. Aqui estamos os nossos bicho-papão. Preposição, preposition. Não tem regra, tem que decorar. Então, você vai assim, in, on, at, under. A preposição é uma das duas palavras que quer dizer links. Elas vão linkar. Elas vão linkar. As duas têm a mesma função de ligar. Existe em português já o verbo linka, linkar, linkar, do inglês link. São duas partes. É a preposição e a conjunção. A conjunção liga uma frase, liga a segunda, aqui na primeira. E a preposição liga palavras. For example, em português, ó. Vamos botar aqui embaixo. Preposition. Preposição. Em português. Eu dou esse exemplo aqui, ó. Casa de boneca. Não tem verbo. Casa, substantivo, boneca, substantivo. Você vai ligar um substantivo no outro, vai passar por uma preposição. Que pode ser tirada. Casa, boneca. Casa, boneca. Casa, boneca. Só serve para ligar essa segunda aqui na casa. Um outro exemplo. Campo de futebol. Gosto sempre de dar exemplos iguais, porque vocês gravam, você fala sempre o mesmo exemplo. Vocês têm campo de futebol em português. É uma oração? Oração não é Ave Maria, o Pai Nosso, não. Oração é uma frase com verbo, tá? Aqui tem verbo? Não. Aqui tem campo, que é a ideia, a informação está na palavra campo, que é seu cérebro te informa que existe um lugar que deve ter mato, deve ter bicho, muita formiga, muito mosquito. E futebol te dá a informação que é um esporte. É nome de um esporte. E campo é nome de um lugar. Nome, nome. Então, nós vamos chamar em inglês de noun. Substantivo é noun. Eu já estudei na faculdade, já não estudei substantivo, mas não, considerado obsoleto, a gente fala nomes. Então, nas avaliações, eles podem usar a palavra nomes. Não é name, é noun. Então, você vê aqui, ó, você tem uma preposição que está ligando essa palavra aqui, essa palavra aqui. Linkou, ó, está linkado, está ligado. Então, nós temos aqui preposição de, preposição de. Quando eu dava português na escola, eu costumava dar cola para os meus alunos assim, ó. Aqui se já. Vamos apagar aqui. Let's erase this. Ok. Na escola, eu ia para o quadro, na hora que eu dava o dia de prova, eu colocava simplesmente assim, ó, preposição, que os alunos iam colar mesmo.
E se você pegar um professor também, ele também vai errar muito, porque isso é bem complicado. Essa matéria, para quem vai fazer concurso de português, qualquer tipo de concurso, ela cai em qualquer concurso de primeiro, segundo e terceiro grau, principalmente primeiro e segundo. Concurso para polícia, então, civil, militar, federal, sempre cai esse tipo de pegadinha. Eu vou para o quadro e coloco assim, ó, preposição, preposição são palavras como a, pode ser ter o acraseado aqui, que é a mais a, ante, até, após, em, de, para. Colocava só assim no quadro, então isso aqui, eles já sabiam, batia o olho e sabia que era uma proposição, não errava. Eu ficava muito feliz. Em inglês, você tem a preposition, que seriam as in, on, at, for, from, up, down, around. Os mais usados. Out, in, out. Pronto. Faça essa colinha. Eu vou ensinar vocês a fazer a colinha disso aqui para vocês não errarem mais. Então, voltando aqui em cima no inglês, ó. A é tipo de artigo. Good dá dando a, veja bem, a está modificando a palavra estudante. Good está indo para a palavra estudante. Fechei aqui. Trabalho. Então, você tem o principal, a parte principal é student. Essa fica em cima. Essa aqui é a parte mais importante desse primeiro pedaço, é o substantivo. E a parte mais importante do segundo pedaço é o verbo. Então, tudo vem para ele, ó. Hard. Tá junto com o verbo? Então, aqui, ó. Advérbio. Preposição, ó. No, em, que é pronome. Eu botei junto aqui, porque o pronome eu quero chamar atenção aqui, ó. It, ó. Esse aqui a gente já sabe que é pronome. It. É só isso. É moleza demais. É fácil demais. Vamos fazer a avaliação na quinta-feira? Conto com vocês. Good night. I hope you enjoy it. Espero que vocês tenham gostado.